Porque teve, na verdade, desdobramento o caso do Douglas Sampaio, o ator, não é, que foi indiciado por uma questão de violência contra a mulher, pelo menos no geral é isso. Tem detalhes que tipo de violência em relação à atriz Rayane Moraes a coisa teria acontecido, mas isso quem vai explicar já já para vocês é o nosso repórter Alessandro Lobianco, que trouxe essa situação ao ar ontem e acabou provocando toda essa série de desdobramentos aí que nós vamos relatar hoje aqui para vocês. Uma das coisas que o Douglas Sampaio diz é em relação à acusação feita pela Rayane Moraes, em que ele deixa claro que o lado dele dessa história é que as coisas não se passaram, evidentemente, já que ele se defende da maneira como foi relatada. E aí ele abre o jogo sobre o que teria acontecido dentro de casa, que acabou levando a atitude dela de dar parte dele, de levar denúncia, não é? Isso acabar num processo e acabar no indiciamento. Agora ele é réu nessa história. Então, não é uma história nova, é uma história que tem um desdobramento, era uma história que estava, né, segundo se sabe, sob sigilo de justiça e de repente não estava mais. Tanto que essa situação pôde ser encontrada e revelada por conta de que essa situação já não existia mais. O Douglas, ele ficou muito revoltado com a Rayane, ele está achando que ela é que trouxe à tona esse tipo de assunto para as redes sociais e para os programas de televisão. Ele fala, inclusive, né, como ela não queria dar entrevista para ninguém e, de repente, esse assunto aparece assim do nada, então é porque ela deve ter mudado de ideia. Ele dá uma série de alfinetadas no story que ele fez na Rayane Moraes. Ela responde, mas de um jeito, né, muito evasivo, mas daqui a pouco vocês vão saber também qual é a resposta. Ela já tem uma advogada, ele também tem quem o defenda, mas vão ter outros rounds aí nessa história, com toda certeza, porque ele não gostou nada desse assunto ter voltado à tona, mas não tem jeito, gente. Demora, porque a justiça, a gente sabe que é lenta por uma série de fatores, mas isso não quer dizer que os processos estão parados. Então, tem uma hora que vem mais uma decisão em cima, mais uma etapa cumprida, mais uma outra ainda a ser feita, que é a questão do julgamento, né? Então, não tem jeito. Se existe um processo, ele vai até o fim. Olha, mas ninguém mais tocava no assunto, mas aconteceu um fato novo, então o assunto volta à tona novamente, não tem como fugir. Por isso que a gente sempre fala, quem faz alguma coisa, né, arque com as consequências, porque não é assim nenhuma coisa de ninguém vai ficar sabendo, a gente resolve aqui no nosso cantinho. Em se tratando de pessoas públicas é muito complicado, Normalmente, né, o público acaba acompanhando etapa por etapa e isso pode prejudicar ou até, quem sabe, melhorar a imagem de um artista, de uma pessoa pública, o que não é o caso dele, né? Isso a gente já explicou aqui realmente. Agora ele quer mostrar que também não é o caso dela. Por isso ele fala uma série de coisas. Ontem ele tinha mandado só uma mensagem, não é, para o Alessandro Lobianco, dizendo que no momento certo ele falaria, mas que ele está mais focado na retomada da carreira dele, que as coisas não eram bem assim. Foi uma nota bem educada, bem civilizada. Mais tarde, eu acho que com a repercussão da notícia, aí ele resolveu abrir o jogo. Aí ele resolveu desabafar. Na verdade, o que ele faz é um desabafo. E aí vai depender do que o público acha, da interpretação que cada um que segue a carreira do Douglas, ou até não, mas se interessa por esses assuntos de violência contra a mulher, o que cada um vai concluir das coisas que ele está dizendo e até daquilo que seria uma resposta dela também. Então vocês vão acompanhar tudo isso aqui no nosso programa. E lembrando que não adianta, gente, sabe? Quem faz tem que pagar. A nossa luta é contra a impunidade em qualquer tipo de crime, não é? E nessas coisas assim, é do meio artístico, é artista, vaza mesmo. E aí, olha, vamos enfrentar, que é a melhor coisa. E se tiver que pagar o preço, vai pagar, não é? Porque é assim que as coisas se resolvem. Vou para o Rio de Janeiro direto com o nosso repórter Alessandro Lobianco, que já começa a falar dessa história, desse novo desdobramento aí, não é, Alessandro? Boa tarde.
Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todas. Pois é, Sônia, eu assisti hoje mais cedo também todo aquele despejo, né, que o desabafo que o Douglas fez mais cedo sobre isso. Gostaria até de esclarecer também que, de maneira alguma, a gente recebeu essa pauta por parte da Rayane, né? Da Rayane. Verdade. Eu costumo, Sônia, esse é um assunto que já estava pautado em 2016. A última notícia que tinha do Douglas com a Rayane era quando os dois foram à delegacia. É uma matéria até feita no Ego, né? Um site que hoje nem existe mais. Exatamente. Enfim, só que a gente faz uma listinha de assuntos para acompanhar, mesmo que seja daqui a 1 ano, 2 anos, para ver que fim levou. E o Douglas estava nessa minha listinha. E aí, essa semana, eu resolvi ver como isso estava e a gente descobriu que, desde 2006, muita coisa aconteceu que ninguém sabia. Como o delegado concordar e pedir o indiciamento, concluir o inquérito contra ele, com base nas fotos do exame de corpo de delito que mostram hematomas no corpo da Rayane, o envio desse inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público ter aceitado a denúncia, encaminhado para a Justiça, e isso demorou quase 3 anos. É o rito da Justiça, né? É o que leva. Claro. E é o que você falou, Sônia, as coisas têm consequência, né? Elas demoram, mas elas vão acontecendo. Agora, essa manhã, Sônia, a gente tentou entrar melhor nesse assunto para saber como isso ocorreu na época, né? Então, eu consegui ter um parecer da Polícia Civil, que também enviou uma nota para a gente sobre o que foi registrado na época. Ótimo. Tive acesso a um acesso mínimo, mas tive sobre o depoimento que a Rayane deu à polícia na época. E essa manhã, Sônia, eu me encontrei com um amigo íntimo, um amigo bem íntimo mesmo, do Douglas, que me deu a versão do Douglas desse caso, em detalhes o que teria ocorrido, tá? E a Rayane, a prova que não foi ela que me passou esse caso, só hoje eu consegui, até depois do retorno do Douglas, um retorno da Rayane sobre esse caso, que é o posicionamento dela também. Primeiro, Sônia, eu queria passar a nota que eu tive da Polícia Civil. Esse caso, ele foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia aqui do Rio e, segundo a polícia, abre aspas, Rayane registrou o boletim na unidade após sofrer uma agressão de um ator com quem morava e foi encaminhada imediatamente para exame de corpo de delito, bem como todas as garantias que a Lei Maria da Penha conferia na época. Ainda na época, um procedimento policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e foi decidido pelo indiciamento e encaminhado ao Ministério Público para que esse tomasse as providências. Então, esse é o parecer que a gente teve da Polícia Civil. O acesso que a gente teve ao depoimento da Rayane, a Rayane descreve nesse depoimento que o Douglas seria uma pessoa que ficaria muito alterada quando ele bebe, em momentos que ele estaria ali fazendo uso de alguma bebida ou outra alcoólica. E que ela teria tido uma discussão com ele nessa conjuntura pelo telefone, foi para casa e quando ele chegou em casa, a discussão teria ficado mais acalorosa, até que ela teria sido agredida e teria corrido para um closet e teria se trancado nesse closet até a chegada da polícia. Qual é a versão do Douglas nessa história, Sônia? E que é uma versão que foi traga, eu não posso revelar o nome, mas é um amigo íntimo demais dele, que está sempre com ele, que traz essa versão para gente. Esse amigo diz que o problema do Douglas com a Rayane começou por causa de dinheiro. Que a Rayane teria começado a pedir dinheiro emprestado para o Douglas para investir no que seria uma plantação de tangerina. E que ela teria pedido 400 mil reais emprestado para o Douglas. E o Douglas teria ido no banco, pego esse dinheiro e teria emprestado 400 mil reais para a Rayane fazer esse suposto investimento que esse amigo me traz. E que, passado algum tempo, Douglas passou a cobrar e que ele já estaria desconfiado que ela teria algum interesse nele, porque ela teria forçado ele a comprar antes um carro de 380 mil reais
que também começou a ter briga porque ele não conseguiu manter o IPVA, as taxas do carro, começou a se afundar em dívida por causa desse carro e a briga começou. Mas que a cereja do bolo teria sido em razão da briga do Douglas cobrando o investimento dessa tal de plantação de tangerina. Sim. E que a Rayane teria dado um retorno que, em razão de uma praga, de um inseto, não teria prosperado o negócio e o investimento teria sido todo perdido. Meu Deus. E aí as brigas realmente começaram a ser sérias, porque um passou a jogar na cara do outro, você tá me usando e tal. E no dia que esse registro de ocorrência foi feito, o Douglas chegou a fazer uma postagem que estariam tentando usá-lo como ponte, como trampolim para um projeto de vida maior. E que quando o Douglas começou a cobrar isso da Rayane, a briga começou a ficar calorosa, mas a Rayane teve que sair de casa para ir para o prêmio extra de televisão naquela data, e que eles ficaram de conversar depois quando ela chegasse em casa. Que naquele dia eles se falaram pelo telefone, ela comunicou que já estaria indo do prêmio para casa e ele falou que iria logo em seguida. Só que ele não foi sozinho para casa. O que esse amigo conta é que ele foi para casa com um amigo e com o irmão dele. E, de fato, esse amigo e o irmão fazem esse depoimento na delegacia. A gente teve acesso a esse depoimento confirmando que essa fonte me fala. Que, ao chegar em casa, a Rayane teria se trancado no closet, mas não teria percebido que o Douglas teria chegado em casa com esse amigo e com o irmão, que ela pensou que ele estivesse sozinho e que ele pediu para o irmão e o amigo não demonstrarem que estariam em casa, justamente para ter ali alguém vendo o que estava acontecendo. E que eles ficaram em silêncio na sala para que a Rayane não percebesse. E quando o Douglas chegou no quarto, a porta do closet estaria trancada. E aí ele relata que o Douglas teria ficado muito assustado, porque quando ele começa a bater na porta pedindo para a Rayane abrir, a Rayane já estaria no telefone com a polícia, gritando, falando que ele estaria tentando arrombar a porta para agredir ela novamente. E que aí ele chama o irmão, chama o amigo, ficam os três escutando isso, e aí a polícia chega e encaminha todo mundo para a delegacia. E aí esse amigo relata que a partir desse dia o Douglas nunca mais teve comunicação, nunca mais teria falado com a Rayane, até porque naquele dia foi deferida uma medida protetiva a favor da Rayane, para que ele realmente também não entrasse mais em contato e não chegasse perto dela a uma distância de 100 metros. Então são essas duas versões que a gente tem. A Rayane enviou para a gente agora um e-mail, Sônia, falando... agradecendo também o espaço e o interesse pelo caso dela, mas que ela não vai preferir também não falar de assuntos pessoais, mas ela fez a consideração que esse assunto está sendo traçado pela Justiça e que ela enaltece o trabalho da Justiça. Ela diz que a Justiça está fazendo um belíssimo trabalho nesse caso. E... então agora, como a gente disse ontem, uma audiência foi marcada, é a primeira audiência já de instrução e julgamento, vai acontecer às 14 horas, no próximo dia 1º, e vamos aguardar para ver, né? Agora o Douglas, como vocês falaram, ele fez uma série de desabafos, né, de ontem para hoje e acabou dizendo bastante coisa aí, né, por meio do Instagram. Tá certo, que nós vamos mostrar agora para vocês, não é? O desabafo dele. Primeiro veio uma nota comportada, né, Alessandro? Mas no final da tarde, em função da repercussão que o caso tomou, aí ele resolveu ir para as redes sociais e abrir o jogo de verdade sobre essa situação que o levou a ser indiciado e, como você falou ontem, agora ele é réu. É réu. E o que o amigo me fala, esse amigo dele que eu encontrei essa manhã, é que o Douglas passou a sofrer muito ataque nas redes sociais, na direct, no Instagram, e aí ele não conseguiu ficar só na resposta ali da assessoria de imprensa, né? Esse amigo diz que ele é muito explosivo, ainda tem que trabalhar um pouco isso, mas acabou aí fazendo um desabafo. Tá certo. Vamos para esse desabafo agora, vamos lá. Vamos lá, voltaram novamente com esse papo de Rayane, 2016, voltando em 2019 já que a gente está. O que estão falando agora é relativo a 2016, quando eu fui acusado, né? Quando ela me acusou de cárcere privado e agressão. E agora estão falando que é moléstia e agressão. Sendo que, quando ela me acusou de cárcere privado, foi comprovado que eu não fiz cárcere privado, que eu estava no meu quarto. Ela se trancou por dentro, no closet, só ela podia abrir com a chave por dentro. Né? É uma janela assim, ó, com a janela só
Ali, vou até mostrar aqui. A janela assim, só dá pra abrir por dentro, tá? Os condomínios aqui são assim, dá pra abrir só por dentro. Vamos lá. Aí, não tô entendendo o que tá acontecendo, que aí agora vieram com papo disso, daquilo. O que tá acontecendo? Não tá sem contrato, quer aparecer. Pessoal que tá me ligando, não vou ficar falando com cada um, porque é muito chato. Eu já falei sobre isso em 2016. Não tem nexo, vou falar de novo. De duas, uma. Ou vocês me amam demais, eu tô quietinho, arrumaram coisa pra falar, qualquer coisa motivo. Ou alguém tá querendo aparecer, né? De duas, uma. Porque assim, o negócio sabe segredo de justiça, isso, aquilo, parará. Mas quem faz auê, compra a briga dos outros, errado ainda, né? Teve o caso de Jennifer, né? Que a outra foi... Eu, na verdade, era réu, acabou virando, né? A acusada e tá tomando processo aí agora nas costas. Comprou a briga de outra pessoa que nem sabia errada. Pra quê? Pra aparecer. Deve ser de novo querendo aparecer. Só pode. Mas bota a matéria certa, não é moléstia. Foi cárcere privado que o cara chegou lá na hora e viu que não tinha cárcere privado. Existem algumas pessoas que elas necessitam caçar algo pra aparecer. Elas necessitam resgatar coisas pra aparecer. E eu reparei que tem pessoas que não precisam dizer, acabam chamando isso. Por quê? Incomoda, né? Não. Tem que arrumar uma coisa pra aparecer. Em vez de desfilar de Miss, por que eu não boto um abacaxi na cabeça e anda no centro? Não faz não porque é feio. Não fala pra isso porque é aquilo. Porque tem essa vaidade também de lugar que aparece. Não sei se vocês sabem, mas isso existe. Mas quando não tá trabalhando, joga em todos os veículos que tinha preconceito. Agora, pior de tudo são vocês veículos que até então, quando eu tinha o convívio, eram completamente desprezados, assim. Ah, vai aparecer na Rede TV, vai aparecer não sei o que lá. Mas, quando as pessoas querem aparecer, elas querem aparecer a qualquer custo, em qualquer ocasião, sem critério nenhum do que tinham antes. Então, analisa antes aí. Apurrinhando. A troco de quê? A troco de quê? De aparecer, de me prejudicar. Não consigo entender esse ódio gratuito, assim. Eu acho que ele não está sabendo que ele foi indiciado, né, Alessandro? Porque ele Sônia, acha que tiraram do nada um caso de 2016, como se o fato de ser de 2016 o caso já estivesse resolvido, já não interessasse mais, ou já tivesse caído no esquecimento, quando a gente disse aqui na abertura do programa que as coisas podem nem estar sendo comentadas, mas elas estão andando. A passo de tartaruga, como é o esquema da justiça, não vou nem entrar nesse mérito, mas as coisas estão andando e as etapas estão sendo cumpridas. Então, ele de acusado, ele passou a indiciado e passou a réu. E ele nem comenta esse tipo de coisa. Ele fica parado lá em 2016 e não vê que essa notícia volta, porque nós já estamos em 2019 e agora ele é réu. Então ele fica só acusando a Rayane, que ela quer aparecer, antes ela não queria aparecer, né, nem na Rede TV, e agora ela passa a notícia pra gente, que é o que ele dá a entender, não diz com essas palavras, e ela não tem nada a ver com essa história em termos de estar passando notícia ou querendo que isso venha à tona. Isso é um trabalho de jornalista. Isso é um trabalho de reportagem, não é? A gente teve a informação, o Alessandro Lobianco teve a informação que agora ele é réu e ele passa por isso tranquilamente. Ele fala do passado, ele fala da briga, ele fala o que foi, ele fala da Jennifer, mas ele não fala como ele está se sentindo agora, ao ser indiciado e ter se tornado réu. O que ele vai fazer daqui para frente, o que isso representa para a carreira dele ou não e para a própria vida dele. Esse tipo de coisa séria, madura, importante que seja analisada, ele encara assim, com esse papo, né? Parece que é descontraído, que é só uma coisa que é banal, a culpa é da imprensa, a culpa é da Rayane, e ele mesmo não se coloca. Ele fala que não é moléstia, que é cárcere privado, ok, isso é só uma questão de se acertar o palavreado, o juridiquês, mas não influencia que o caso não tenha existido ou não tenha chegado a uma etapa tão delicada quanto de indiciamento. Então, vamos amadurecer, né? Quer dizer, a gente dá o benefício de achar que as pessoas mudam, mas de 2016 para 2019, o que a gente está vendo é que continua a mesma figurinha carimbada aí, né? Que a gente viu lá na Fazenda. Diga, Alessandro.
Sônia, e uma coisa que o Douglas tem que entender de uma forma muito séria, que apesar dele trazer essa pegada no desabafo dele de uma rixa, uma picuinha entre ele e a Rayane, Sim. agora não é mais ele e a Rayane, não. Não. O autor da ação é o Ministério Público. A Rayane nem vai. Agora é ele com o Ministério Público. Quem está acusando é o Ministério Público e o réu é o Douglas Sampaio. A fase Rayane versus Douglas já acabou. Agora é o Ministério Público que está indiciando ele. Então ele vai se defender contra o Ministério Público. Eu, Sônia, na minha opinião, acredito que até ontem o Douglas não estava sabendo com clareza do que estava acontecendo nesse processo. Porque esse amigo do Douglas que eu entrei em contato hoje, pediu até para eu checar. Falou, Lobianco, checa aqui pra gente, porque o advogado do Douglas encaminhou esse áudio para ele hoje. E eu escutei o áudio e era um áudio falando para ele ficar calmo, que estava tudo bem, que não tem nada disso, que isso é uma notícia antiga, que não tem nada hoje. Tá vendo? E eu falei, olha... E eu falei, e quando eu liguei pro advogado ontem do Douglas, o advogado do Douglas não me retornou, não quis falar comigo. Eu senti que eles também não estavam atentos ao que está acontecendo. Sim. Então eu falei hoje pro amigo do Douglas, olha, esse áudio aqui que o advogado está dizendo que isso é uma notícia antiga, que estão aguardando sentença, não tem nada de aguardando sentença. A audiência vai ser agora, no dia 1º às 14 horas. E se o Douglas não for, vai dar problema. Então é bom ele ver direitinho, entrar no processo. Eu até passei o link do processo para esse amigo ver com os próprios olhos, e o próprio amigo virou para mim e disse, meu Deus, tem audiência mesmo. Tá vendo? Então, assim, é melhor acompanhar direitinho, porque o caso é sério, gera condenação e pode atrapalhar em muito a carreira dele se isso não tiver uma atenção agora muito criteriosa por parte tanto do jurídico como por parte de toda a equipe dele. Exatamente, ele fica aí se pegando em detalhes de termos jurídicos ou não, extremamente mal informado, sem saber em que chão ele estava pisando nessa história. Como eu disse para vocês, achando que a história parou em 2016 e não sabendo que tem uma audiência marcada. Então se informe através da Rede TV, tá, Douglas, que você tem uma audiência marcada para o dia 1º de outubro, agora às 14 horas, aí no Rio de Janeiro, e trate de comparecer, né? E para apresentar testemunhas, inclusive, nessa audiência. Tá certo, então. Obrigada, Alessandro. Qualquer coisa não, você vai voltar daqui a pouquinho, tá certo? É isso. Tá, e agora a gente vai ouvir aqui a opinião de vocês rapidinho para girar nossa roda. Boa tarde. Ele tá pensando que é todo um esculacho, né? Sim. Se ele foi inocentado naquela época e agora o Ministério Público acatou a denúncia e ele está sendo indiciado, então ele tem que saber a história do caso Neymar. Lembra que chegou no Ministério Público e falou, não, está tudo resolvido, a gente não tem o que dar prosseguimento. No caso dele, o Ministério Público achou que tem que investigar, sim. Então, ele não foi inocentado naquela época, ele foi inocentado no caso da Jennifer, né? Da Rayane não. Esse processo que começou antes até da Jennifer está se destrinchando agora realmente. Tiago Rocha. Sônia, primeiro que o Douglas ele faz uma chacota. Aqui a gente não está falando se ele foi culpado ou inocente, porque esse não é o nosso papel, é o papel da justiça. O Ministério Público já disse, né? Não é? Agora, o Douglas tem que entender que no programa de televisão aborda-se o que o diretor do programa quer abordar. E na novela, você faz o seu papel lendo o que o diretor da tua novela quer abordar. Então, assim, faça o seu, deixa a gente fazer o nosso. Se você não gosta, você está cansado de saber que fama tem bônus e ônus, e pense melhor nas pessoas que você for se relacionar. Porque da próxima vez, essas histórias todas que são repetidas e às vezes parecem casos antigos, você se livraria delas. Então tome cuidado com quem está do seu lado. Exatamente. Felipe, só uma curiosidade para fechar, eu acho que você é melhor do que ninguém para falar isso para gente, porque o Alessandro ainda falou que a briga teria começado por dinheiro, ele ganhou a fazenda. O prêmio era de quanto em 2016? 1,5 milhão? Quando eu entrei eram 2 milhões. Né? 2 milhões já? Em 2013, 2014 foram 2 milhões. Porque depois ela pediu... diminuiu para 1,5 milhão. Ah, aí passou a ser 1,5 milhão. Eu me para lembrava 1,5 milhão. que o prêmio era 1,5 milhão. E aí você começa a namorar a pessoa que eles já tinham começado a namorar no reality, e a pessoa te pede 400 mil reais emprestados para plantar mexerica. Antes disso, te leva ou te força, como ele diz,
a comprar um carro de 380 mil reais, só nisso, de 1,5 milhão, já foram gastos 780 Foram 2 mil. milhões, tá? Era isso, 2 milhões ainda. Era Então, isso justamente 2 que eu ia milhões. falar. Ele já dinheiro. gastou Mais dinheiro. mais de 700 mil. Ela planta mexerica, entrega uma banana para ele, na verdade. Sim, porque e não ele pagou. vai agora E comprar ele um abacaxi, vai agora comprar colher um um abacaxi, né? Vai colher um ótimo. Olha, virou uma salada de fruta Exatamente. maravilhosa, entendeu? Agora, eu acho assim, é aquela coisa, eu acho que tudo tem o seu, como o Thiago falou, tudo tem seu ônus e tem o bônus. Então agora, sabe o que cabe? Cabe à justiça. E ele, mais uma vez, ele se vê num esquema de agressão, numa denúncia dessa história. Então, por mais que isso... Tem um ditado que diz, quem tem fama dorme na cama, né? Sim. Então, assim, por mais que você prove, mas que você já tem uma suposta fama a respeito disso, Sim. o negócio vai acabar entornando mesmo pro teu lado. E aí cabe agora a denúncia e ao Ministério Público e ele provar o contrário e falar que é mentira. Vamos aguardar. O Alessandro Lobianco está a postos, acompanhando de perto, muito mais bem informado sobre o caso do que o próprio Douglas Sampaio, que agora virou réu. E qualquer informação a gente vai estar passando aqui para vocês, sempre atualizado. Quem parou em 2016 foi ele e dançou, né?